Então, boa noite a todos. Vamos relaxando, ligando o pensamento ao Mestre Jesus, esse nosso amigo que orienta, organiza, governa o planeta, nos ligando ao nosso anjo de guarda, procurando deixar nossos problemas de lado, para focarmos nossa atenção na lição desta noite. Agradecendo sempre por toda a ajuda que temos em todos os momentos da nossa jornada. Obrigado, Mestre Jesus, pelo auxílio, pelas bênçãos, por essa casa, por esse livro, por essa equipe espiritual que nos ilumina, nos esclarece e nos intui em todos os momentos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo. Capítulo 16, servir a Deus e a Mamon, desprendimento dos bens terrenos. Muito bem. Na reunião passada, a gente conversou um pouquinho sobre dupla vista, visão do futuro. Aí o Celso recomendou que nós lêssemos um capítulo lá da Obras Póstumas. Todos leram? Todos leram? Muito bem. Então, no capítulo lá que Eu surgiu. passei para todo mundo. Então, nesse capítulo, realmente dava uma reflexão da gente para ajudar o entendimento, né, da dupla vista, da visão do futuro. Lá dá até o exemplo que o Celso fez, né? Ele falou da pessoa na montanha conseguir enxergar as pessoas muito mais longe, né? Do que você está na planície, na montanha você tem uma visão muito mais ampla. Ficou alguma dúvida sobre a dupla vista da última reunião? Não? Então, na reunião de hoje a gente vai começar falando sobre replays do passado. Quem que é o leitor de hoje? Eu não vou poder ler porque a minha internet ainda está muito estável, tá? Então eu prefiro não me arriscar. Bem, um voluntário? Vai lá, Sandra. O Sandro é voluntário de novo? Sandro, poxa vida. Então, vamos lá. O Sandro foi escolhido como voluntário.
4. Replays do passado. Em A Memória e o Tempo, relatei alguns episódios em que Regina foi buscar nos misteriosos arquivos da memória integral fragmentos de suas existências. Retorno, aqui, ao assunto para uma abordagem diferente, pelas suas implicações no problema na interação animismo-mediunidade. O objetivo dessa retomada é o de suscitar reflexões em torno das complexidades que o médium iniciante costuma enfrentar para a definição e afinação das suas faculdades mediúnicas. Estou certo de que a experiência pessoal de Regina será útil a muita gente que, vivendo situações semelhantes ou comparáveis, entra em pânico, passa a ser considerada perturbada, alienada, obsediada ou desajustada, e acaba entregando-se a práticas realmente alienantes, como o uso de drogas ou fantasias místicas. Raramente a mediunidade surge límpida, sem efeitos colaterais, controlada e pronta para ser utilizada nas tarefas para o qual foi programada. Exatamente porque tem a sensibilidade mais aguda, é que o médium em potencial está exposto a fenômenos que, de início, lhe são inexplicáveis e logo tidos, por ele inclusive, como alucinatórios e, por conseguinte, sintomas de uma mente em desequilíbrio. A própria família contribuiu, às vezes, para complicar as coisas, ainda que com a mais pura das intenções, partindo do pressuposto preconceituoso de que a pessoa que vê coisas invisíveis e ouve vozes está maluca. É até possível que haja realmente um processo obsessivo em curso, mas não é um manicômio que irá resolver o problema, e sim agravá-lo. De várias maneiras, e suscitadas por motivações diversas, ocorriam-lhe regressões, algumas puramente anímicas, nas quais ela parecia mergulhar em si mesma por um processo de concentrada introspecção para ler seus registros mnemônicos. Não que provocasse o fenômeno, que não parece produzir-se apenas por um impulso da vontade. E outras vezes, entidades amigas desencarnadas interferiam, seja desdobrando-a a partir de um estado de relaxamento, seja no decorrer das horas de sono comum. Havia, contudo, uma constante em tais episódios, quanto à sua motivação. Como ficou dito, ela não os provocava. É certo, porém, que pareciam ocorrer como que em resposta a certas indagações íntimas, diante de situações aparentemente inexplicáveis da vida atual, como enigmas de sua própria personalidade, frustrações, privações e provações de diversa natureza, simpatias por determinadas pessoas ou antipatias gratuitas por outras. Acima de tudo, porém, a situação emocional que mais suscitou tais episódios foram os encontros, na verdade, encontros com pessoas que lhe causavam impactos tão graves que, mais de uma vez, ela adoeceu, literalmente, a ponto de ter de guardar o leito por alguns dias. Um desses encontros, como vimos no início desse livro, foi o homem que figurava em inúmeros dos seus sonhos e evidências. Ela sempre teve certa convicção íntima de que, embora só ouvisse em tais vidências, ele existia de fato. Era um ser humano concreto e estava em algum lugar. Talvez à espera dela. Não imaginava, porém, que um dia pudesse estar subitamente diante dele, em carne e osso, e, por isso, quando o momento chegou, ela não estava preparada para o impacto emocional correspondente. Era ele, sem a menor dúvida. Não havia engano possível, mesmo porque, por um processo inexplicável, as feições atuais dele como que se esfumaram para adquirir a conformação exata da figura
com a qual estava habituada a conviver durante seus sonhos acordados. O mais grave e traumatizante, contudo, era não poder aproximar-se dele, identificá-lo e trazer para a realidade do cotidiano a vivência daquele amor tão antigo quanto feliz. Imaginemos a situação. Chegar a ele e dizer-lhe: o Senhor é o principal figurante das minhas vidências. Estaria criada uma situação de constrangimento na qual ela, certamente, passaria por doente mental, ainda mais que ele tinha seus compromissos de família e, portanto, um programa espiritual a cumprir. Identificar, afinal, aquele amigo especial de muitas e remotas existências de convívio, ternura, entendimento e devotamento e que, até então, só conseguira ver em sonho ou por meio de projeções mentais que muitos classificariam cruamente como fantasias de sua imaginação exaltada. E agora o tinha ali, ao alcance dos olhos materiais, podendo até tocá-lo com as mãos, o coração aos saltos, sensação estranha de irrealidade, expectativa, perplexidade, que rapidamente se degenerou em decepção, em desencanto, agonia e dor. Só lhe restava uma alternativa válida: engolir as lágrimas, estrangular emoções, respeitar as secretas motivações da lei e voltar à sua solidão. Quando também ele seguia seu destino, separados. Depois desse reencontro, do qual ele nem ficara sabendo, passou a ter evidências em que ele aparecia em outros episódios. Sempre ele. Às vezes, durante a noite, sob a forma de sonho, às vezes, em desdobramentos conscientes, durante o dia. Nos momentos de repouso, meditação. Em vários desses episódios, a presença de um triângulo amoroso, no qual outra mulher parecia disputar-lhe o amor, e a constância e coerência dos tipos psicológicos, ao longo dos séculos e até milênios. É de justiça ressaltar que, dentro deste quadro geral de coerência psicológica, todas as entidades envolvidas no processo cometeram no passado equívocos mais ou menos graves. Mas, onde quer que se encontrem hoje, apresentam-se inegavelmente mais amadurecidas e posicionadas em patamar evolutivo mais elevado, a despeito de imperfeições ainda a superar, como é natural. Regina jamais conseguiu penetrar o segredo que gerou essa triangulação e os compromissos decorrentes. A mais remota estação que suas antenas psíquicas captaram foi no Antigo Egito. Em uma daquelas vidas, a outra havia sido a esposa legal e ela, amada, sempre. E ele respeitou, naturalmente, mas acabou sendo segunda esposa, quando a primeira morreu em condições trágicas. No amplo cenário dos séculos, na Europa, muitas outras vezes teriam o encontro marcado. 2 vezes no Ducado de Anjou, na França medieval. Ele, o titular da casa, sempre um tanto desligado dos problemas do dia a dia, estudando, meditando, de pouco falar e muito pensar. Suponho tê-lo localizado como certo Fouques II, chamado Le Bon, o Bom, que a preciosa Biographie universelle descreve como pessoa que favoreceu as populações e procurou fixar fixar em torno de si, pelos seus gestos generosos, os homens mais sábios de seu tempo. Compôs, ele próprio, alguns hinos religiosos em homenagem a São Martinho, e os cantava no coro com os sacerdotes. Era, pois, um homem culto para o seu tempo. Era simples e bom, como nos informa seu apelido. Certa vez, o rei Luís de Alemar
pilheriou com ele acerca de seu gosto pelas letras, inusitado em um nobre de sua época. Sabei, Sire, respondeu o duque, que o príncipe iletrado é um asno coroado. Rapaz, sobre ele, apenas uma data. Morreu no ano de 958, em Tours. Segundo as evidências de Regina, duas existências subsequentes foram vividas ali, em Anjou, pelo antigo triângulo. Numa delas, Regina era esposa legal e titulada do conde, e a outra, concubina, tomada, dentre as servas da casa, um momento de impulso por parte dele, ante o impulso semelhante de Regina, que resolvera amar-lhe uma pirraça, na esperança de se fazer mais desejada por mais arisca. Deu-se mal a dupla, por causa desse episódio um tanto desastrado. Na existência seguinte, o duque se uniu clandestinamente, mas legalmente, a Regina, uma jovem camponesa, mas acabou cedendo a pressões, conformando-se com um casamento forçado, que não se consumou, pois ele se recusou a conviver com a segunda mulher. Esta era, precisamente, a concubina da existência anterior que voltara para exigir, como esposa legítima, a posição social e os bens a que se julgava com direito, em virtude das frustrações da vida passada. E, novamente, se viu frustrada. Descoberta a trama, esta reagiu violentamente, no que, aliás, tinha suas razões, mas descobriu-se impotente para repor as coisas no lugar que entendia certo. Pois Regina era mulher legítima e ele havia assegurado a ela, por escritura, a posse de todos os seus bens, a ela e aos dois filhos gêmeos. Aliás, Regina não sabe que destino teve a outra, viu, porém, que ela, Regina, morreu antes do duque e se lembra de ter acompanhado do mundo espiritual a vida triste e tranquila que ele vivia com os dois filhos, excelentes rapazes. Um destes voltou a ser filho dele, em outra existência, desta vez com a outra. Em outra vida, ainda na Europa, Regina vê, novamente, o triângulo fatídico em ação. Ela própria é uma jovem de família nobre. A outra é uma duquesa poderosa e arbitrária, e ele, ao que parece, o marido dela, que, talvez cansado da convivência difícil, retirou-se para um velho castelo, parcialmente em ruínas, onde se dedicou aos seus estudos. Desta vez, foi a alquimia. Regina, ainda muito jovem e adolescente, foi despachada pela duquesa juntamente com outras crianças, todas órfãs. Ela não sabe como caíram em mãos da mulher, para bem longe de onde viviam. O homem que dirigiu essa expedição, constrangido a obedecer a duquesa Durona, não podia fazer nada para impedi-lo, mas distribuiu-as a, a pessoas que as aceitassem mediante recibo, certamente com a finalidade de emprestar à operação um aspecto mais ou menos legal. Regina e mais o menino ficaram com o duque, exilado em seu próprio castelo em ruínas, mas muito feliz da vida por estar em condições de viver em paz. Os seus livros, suas experiências e suas meditações. Regina vinha dar o toque final de calor humano a esse quadro idílico e de solicitude. Eu vou dar uma paradinha, né? Mas que coisa enrolada, hein, gente? E quando não quer, dois não brigam, um fica por fora, quando não quer, puxa de volta, faz. Rapaz, O mais incrível é que ela não,
Não tinha acaba. acesso a essas. Não, o mais incrível é que ela tinha acesso a essas informações, né? Isso ela fazia porque ela tinha essa capacidade de fazer psicometria, né, da vida dela. Não é isso, Prof? É isso, mas por que que ela tinha essas informações? Porque estava na memória dela, no subconsciente. Mas Não, ela mas tinha tudo bem, tudo capacidade. bem. Todos nós temos gravados na nossa memória, no subconsciente, as nossas vidas, as nossas experiências. Então, e a gente viveu muitas vidas, como a Regina. Mas qual a vantagem dela lembrar dessas vidas? Qual a vantagem dela fazer essa regressão em outras vidas? Porque normalmente Não com- a gente esquece o passado, porque, logicamente, o nosso passado, a gente foi pior do que é hoje. Então a gente fez mais besteiras do que faz hoje. Se a gente se arrepende dos erros de hoje, imagina dos erros do passado. Mas que benefício trouxe a Regina essas lembranças? não cometeu o mesmo erro, né? Para não cometer o mesmo erro, né? Então, na verdade, há esse triângulo amoroso. Então, em uma vida, ela casa com o rapaz. E a outra se interfere nesse casal. Na próxima, é a outra que casa com esse rapaz. E a Regina interfere. Então fica essa interferência e nenhum respeita. Na verdade, a gente não somos donos de ninguém. Ah, esse rapaz é a alma gêmea da Regina. O que significa alma gêmea? Segundo a mitologia, Não, segundo o Espiritismo, segundo a doutrina espírita. Segundo o no espiri... Espiritismo, não existe alma gêmea. segundo o espiritismo que eu saiba, não tem, né? Existe. Não, não existe. Seria almas assim, mas gêmeas não. Então, não existe uma alma destinada a outra alma que são destinadas a ficar sempre juntos. Porque existem, são almas afins, almas que são afinizadas, e essa afinidade pode aumentar a cada vida. Agora, numa programação espiritual, você pode, numa vida, esposar uma pessoa, numa outra vida, esposar uma outra diferente. Aí sabe que o mesmo grupo familiar, não de três, quatro, mas de 30 pessoas, sei lá, acaba convivendo mais ou menos junto. Às vezes um se atrasa e o outro vai, mais adiantado vai lá e puxa, e vai fazendo assim, um ajudando o outro. Então, quando ela tem essa visão do passado e dos erros dela, das experiências dela do passado, ela tem para uma reflexão dela mesma. E percebe-se que nessa vida ela já é uma pessoa melhor, porque ela reencontra esse rapaz, ela tem um amor, uma paixão, um carinho muito grande por ele, mas fica sabendo que ele já tem casado, é casado e tem filhos. E ela não chega a falar com ele, não chega a expor. Porque mesmo que ela falasse, não, eu vou lá, eu vou me apresentar, mas eu não vou ter um relacionamento, isso poderia colocar na cabeça desse rapaz problemas com a esposa atual. Então ela respeita isso e simplesmente não se identifica, ela se afasta. Então ele nem fica sabendo dela. Então ela usou todas essas experiências de vividas para crescer e respeitar o relacionamento dele
com uma outra pessoa. É o que o Divaldo diz, né? Se eu amo alguém, eu quero o bem dessa pessoa, independente se ela está do meu lado ou não. Eu quero o bem dela. Se ela estiver do meu lado, ok. Se não estiver do meu lado, eu vou desejar também o bem para ela. Sim, não, por quê? Pelo menos na primeira parte da descrição, dá uma sensação dele meio. As palavras nunca vão ser corretas. Mas meio passivo na situação. Apesar de, obviamente, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, ninguém beija ninguém, né? A força. Mas dá uma sensação de que o cidadão está lá no canto dele e toda hora alguém vai lá dar uma cutucada no cara e ele cede. Estranho isso, assim. Ele também tem que crescer, ele tem que evoluir também, né? A Regina parece que já está melhor, né? Evolutivamente. O pai do André Luiz, por exemplo, que conta em nosso lar, que ele tinha duas amantes. E ele, no mundo espiritual, busca as duas amantes. Mesmo porque a mãe de André Luiz está numa evolução espiritual que está numa colônia mais elevada, né? Mais que nem André Luiz consegue visitar como ele quer, né? Porque o André Luiz era uma colônia mais simples, né? E a- mas a mãe de André Luiz, para quebrar esse laço, ela se propõe a reencarnar e receber as duas amantes como filhas, né? Que normalmente quando você tem esse tipo de relacionamento, pai, filho, então provavelmente as filhas podem ter um carinho muito grande pelo pai, mas a probabilidade de quebrar essa paixão de que existiu com uma amante é grande, né? Por isso que Deus coloca isso no seu processo reencarnatório. Ok. Nem sempre a outra aparece como figurante, mas Regina e ele são personagens cativos em todas essas novelas verdadeiras e coerentes. Em uma dessas, Regina e ele, ambos religiosos, são obrigados a tomar veneno em trágica farsa montada deliberadamente para sugerir um pacto suicida entre eles, pois haviam pulado o alto muro das conveniências e tabus para entregarem-se uma vez mais ao para entregarem-se uma vez mais ao magnetismo daquela paixão multissecular. A cena final, a que ela assistiu como personagem e espectadora, foi terrível. Era noite, em ambiente fechado de igreja ou claustro, e os dois foram obrigados a ingerir a dose letal, cercados de monges encapuzados. Alguns desses viriam, séculos depois, ao grupo mediúnico em que Regina funcionava como médium. Estavam ainda desarmonizados e perdidos nas sombras de seus equívocos. A outra não aparece nesse episódio. Rapaz. Ao que se apurou, a existência vivida por Regina numa corte europeia, desta vez sentada num trono, a outra também não figura. Essa foi uma vida em que vários e graves compromissos foram assumidos por Regina, que, lamentavelmente, não se saiu muito bem do teste. Para muitos, fatal,
do exercício do poder. Não que tenha sido uma megera arbitrária e violenta, mas é certo que cometeu ou deixou que cometessem em seu nome alguns erros comprometedores. Disto daria conta, pouco depois, em 2 ou mais existências subsequentes nos Estados Unidos, nas quais se vê, em uma delas, como vítima impotente da famosa caça às bruxas em Boston, onde sua incompreendida mediunidade levou-a a passar por tormentos e horrores inconcebíveis. Este episódio foi narrado mais extensamente em A Memória e o Tempo. A existência seguinte foi no dramático período das lutas pela emancipação do país do domínio inglês, que culminou com os históricos eventos de 1777. Creio que vale a pena demorar-nos um pouco mais sobre este episódio, pelos instrutivos aspectos que nos oferece a meditação. Prefiro, neste ponto, ceder a palavra à própria Regina, reproduzindo seu relato. Agora ela passa para relatos, né, da própria memória dela. Então né, nós estamos aqui surpresos com esses relatos, esse triângulo amoroso que vem através de séculos. Não é isso, Sandro? Oi? Nós estamos perplexos com esse triângulo amoroso. Eu tô, porque um dia eu falo. Esse começo de livro já são. Então, Esse começo desse capítulo eu já li umas coisas que. Ah, meu Deus! aí ele relata que algumas voltas, né, algumas regressões de memória são inspirados, né, pelas ela tá meditando, né, e perguntando algumas coisas, né? Ah, por que que eu estou passando por isso? Mas por que que eu estou fazendo aí tal coisa? A gente pode fazer essas reflexões e as nossas reflexões do que a gente passa hoje dá para ter uma ideia do que a gente foi no passado. A gente sabe a lei de causa e efeito. Então a gente pode fazer meditação do que a gente passa e tentar, por deduções, ter uma ideia do que é no passado. No caso da Regina, ela faz essas reflexões e algumas das vezes o próprio por efeito anímico, ela volta no passado. Ou por um efeito mediúnico, com a interferência de um espírito, faz ela voltar ao passado para ela entender aquilo. O Roberto tá aí, não? O Roberto uma vez me falou que ele também estava reclamando, ó vida, ó azar. Aí o pessoal lá falou, ó, Roberto, ó, você está passando por algumas dificuldades, aí mostrou uma vida passada sua, não foi, Roberto? Falou, é isso aqui, ó. Aí depois que mostrou a vida passada, ele falou, não reclamo mais. É verdade, é verdade. É verdade. Então, no caso da Regina, na casa de algumas pessoas, como o Roberto, por exemplo, viu uma vida passada, e a gente acaba entendendo. A maioria de nós também, todos nós cometemos erros no passado. Então, às vezes a gente não lembra, né? Como no caso da Regina, faz e volta, não tem lembrança. Mas a gente também fez muita besteira no passado para poder justificar o que a gente passa hoje. Certo? Não sei se é uma impressão certa, Lorenzo, mas dá uma sensação, porque nem em todas os três coabitaram, né? Passaram pelo mesmo momento. Eu não sei, né, se em algum momento uma das duas estava
estava no espaço e acompanhando os outros dois, ou vice-versa, alguma coisa assim. Mas parece que nem todas as vezes. Fica muito mais fácil da gente perceber quando de fato quebra-se algum tipo de voto e em virtude dessa uma simbiose, uma dependência, né? Porque ela acaba sempre ultrapassando as barreiras que de alguma forma estavam ali instituídas, né, para que eles respeitassem. Mas dá uma sensação assim do magnetismo assim muito forte mesmo, né, entre eles, no sentido que talvez não seja tão romântico pensar nesse magnetismo dessa forma, porque em quase todos eles essa espécie dessa dependência sempre levava para um caminho complicado da vida. Então, era como se tivesse assim, olha, vai, mas segue em paralelo. Não vai seguir junto, senão vai dar zica. Então, a gente tem que pensar que ninguém é dono de ninguém, né? Me fala, é meu marido, é meu esposo, é meu filho, é o meu cachorro, é o meu carro. Na verdade, ninguém é dono de ninguém. Primeira coisa. Não, carro Depois, não, carro não. carro não, carro é meu carro, né? É meu Meu carro. carro da história. Tô brincando, gente. Hoje a gente tá piadista. Então, como o Sandro falou, em alguns episódios, né, a Regina não viu a outra. Porque, na verdade, a gente é colocado em reencarnações em situações diferentes. Em algumas encarnações, ela reencarna, o rapaz reencarna, e a outra, ou está no mundo espiritual, ou às vezes está reencarnada, mas num lugar distante da Terra. Mas pode estar no mundo espiritual, para também ter novas experiências. Ou não uma Mesmo obsessão. nessa condição da outra não estar interferindo, a Regina falou que ela também cometeu erros. Então ela fala, eu cometi erro porque a outra me cutucou. Ela falou, não, nessa vida a outra nem estava perto, a outra nem estava próxima de você e você também cometeu erros, né? Então, às vezes você é colocado em situações diferentes, em experiências diferentes, para o seu aprendizado. Agora a gente tem que saber desapegar das coisas, né? Você querer bem uma pessoa, você querer ajudar, querer amar, ok. Agora falar, é meu, aí é complicado, né? Ô, Lourenço, posso contar uma história Sim. verídica, pessoal, né, que envolveu a Patrícia, que você conheceu, a Ângela conhece, que é a filha da Maricilde. Ela estava terminando o curso, ela fazia a faculdade de línguas, né? E uma das línguas que ela estava fazendo, ela era alemã, né? E ela estava já para fazer a tese dela, tal, para defender a tese. E ela começou a se relacionar com várias pessoas da Alemanha para buscar subsídios para a tese e tudo mais, né? E acabou se relacionando mais intimamente, assim, de uma família mais aconchegada, com um rapaz, inclusive ele era marceneiro lá na Alemanha, né? E ele chegou a vir para cá. E ela também viajou para lá, né? E surgiu aí sei lá, não sabia se a Patrícia ia casar com ele. Deu um rolo, rapaz. Né? E a Maricilda se metendo no meio, porque a Maricilda era bicuda mesmo, né? Aí, rapaz, eu também, por coincidência, na empresa que eu trabalhava, eu cheguei a fazer muitas viagens, né? Pela empresa, né? E eu fui à Alemanha diversas vezes, né? Mas, assim, lá pela província de Stuttgart, né? E algumas cidades próximas. E uma dessas cidades próximas se chama Tübingen. E lá tem dois castelos, né? E como eu estava visitando uma empresa fazendo um estágio lá, aí chegou no final de semana e o pessoal me convidou para conhecer um castelo, né? E eu fui.
eu fui junto com um colega que estava junto comigo, né? Um castelo muito bonito, né? Pode até entrar na cidade de Tübingen, tem 2 castelos lá. É um castelo da Idade Média. Muito bonito, muito conservado, como sempre os alemães fazem lá, né? E a gente tem que entrar lá na sala, você tem que colocar um sapatinho de veludo e não sei o quê. Até que diversos lugares que eu passei lá, né? E aí entrei numa sala, né? De recepção. Nessa sala tinha é, todas as pinturas de todos os descendentes dali, né? Começando pelos mais antigos e os descendentes posteriores, né? Então a gente ia passando, olhando cada um, né? E vendo quem foi o rei, quem foi a rainha, e depois o próximo e tal, lá e foi indo. Desde, sei lá, do ano 900, 1000 e não sei o quê. Tá. Aí quando chegou lá para o ano de 1700, que você foi dando a volta na sala, né? E, e o que foi interessante, que eu achava que a pintura daquelas pessoas, se era realidade, pô, gente feia que eu nunca vi. Era uma pintura, né? A pintura era bonita, mas as pessoas eram muito feias, né? Daquela época ali, né? E todas elas, né? E foi passando e de repente, rapaz, eu encontrei com uma foto, a pintura de uma princesa chamada Cecília. E a Cecília tinha a cara da Patrícia. O colega que estava do lado para mim, eu falei, mas como pode? Eu falei assim, como é que pode tanta gente feia e essa pintura aqui com essa cara? Então, lembra da minha sobrinha. Olha que linda que ela tá aqui. O rapaz que estava do lado olhou assim com surpresa também, não falou nada, ficou quieto, né? Mas tá, eu fiz só essa observação. E era uma sexta-feira para um sábado, chegando no final de semana, né? Aí quando chegou no final de semana, no domingo, a, o meu pessoal, sabe, era da época do tecido daí, né, resolveu fazer uma reunião espírita, mas ó, como eles faziam, às vezes, cada um mês, alguma coisa assim, vocês conhecem bem como era o tecido, né? Aí apareceu lá um espírito, né? E falou assim, ó, dá um recado lá para aquele rapaz que está lá na Alemanha, né? Fala para ele se o encontro dele foi muito bom, se estava bom o encontro. O que ele achou do encontro? Com aquela moça. Sim mesmo, rapaz. O que ele achou daquele. A Mira, eu já estava casado, a Mira ficou louca, ela achou que eu estava. E eu costumava ligar para saber que eles iam estar reunião, eu liguei depois da reunião, né, para falar boa noite para ela e tudo mais, né? E ela já estava abraçada. Quem foi essa moça que você se encontrou? Não sei o quê. Que moça, meu Deus do céu. Eu encontrei com algumas pessoas e tal, também de mulheres, mas nada assim. E ficou. Até que eu voltei. Voltei aqui para São Paulo. E de novo, numa reunião espírita, né, o espírito veio. E aí, como é que você gostou? Como é que foi o encontro? Mas que encontro que você está falando? Eu falei para o espírito. Né? Aquele que você viu lá naquela foto, ele falou foto, né? Aí que eu me dei conta. A única coisa surpresa que eu tive foi que eu vi, né, a figura da princesa Cecília daquela época, né, de 1700 aqui, e tem o rosto da Patrícia, tem a cara dela ali, né? Então, né? Então, ele falou assim: vai fazer a pesquisa de quem é a pessoa que estragou a vida dela naquela época lá. Né? Foi esse rapaz aí que ela está se relacionando aí. Bom, o mais engraçado disso daí é que eu tive que voltar para aquela cidade já várias vezes para fazer estágio novamente, né? Fui 3 vezes nessa cidade. E nessa terceira vez, novamente, aí tinha um rapaz que estava comigo que queria visitar o castelo. Eu conheço o castelo, vamos lá? Vamos. Eu levei ele lá no castelo, né? E entramos naquela sala, né? Eu falei assim, vou ver como é que é né? Eu quero rever a foto da Patrícia, a pintura da Patrícia, da princesa Cecília. Rapaz, que surpresa! Quando eu cheguei lá, era uma moça feia, rapaz. Eu não via a cara da moça, porque o mais gozado que eu via a Patrícia e falava para o outro: olha essa moça linda. E o rapaz me olhava e disse, mas como é que ele está vendo uma moça tão feia? Eu não tenho mediunidade nenhuma, rapaz, mas aconteceu isso comigo, né?
E também para explicar um assunto sei lá, de alguma 300 situação anos, né? passada da Patrícia, que ela teve naqueles tempos. Aí depois foram estudar na história quem foi isso, quem foi aquilo. Nossa, é uma coisa bem complicada. Ela mesmo chegou a viajar para ir lá visitar e para ver a tal da princesa Cecília, né? Depois ela falou, tio, mas como eu era feia naquela época. Eu falei, mas eu não vi assim, eu vi uma pessoa muito bonita lá, que é a sua cara, né? Por incrível que pareça. Esse relato aí do Celso de ver a foto diferente, a própria Regina falou quando viu o rapaz dos sonhos, né? Então, ela falou no livro aqui que quando ela encontrou o rapaz dos sonhos, que estava com uma outra fisionomia nessa encarnação, mas ela viu tipo uma nuvenzinha e tal, e ela viu a imagem dele nos sonhos. A fisionomia dele nessa vida era diferente das dos sonhos, mas ela reconheceu, né, o rapaz porque ela enxergou a mesma fisionomia na cara dele. Foi o que o Celso viu, né? Essa mudança, ele enxergou, viu a foto, mas não viu a foto, viu? Viu a imagem dela hoje. Na Certo? realidade, Fala, Roberto. deve ter visto o espírito, a fisionomia do espírito, não da carne, né? Pois é. Mas ó, o que me chama a atenção é o seguinte, né? É que depois teve a reunião espírita, né? Que falou isso, chamou minha atenção se eu tinha encontrado com alguém lá, alguma coisa assim. Mas vamos supor que ele não tivesse falado nada, né? Eu podia ter comentado lá, puxa vida, eu vi lá uma moça lá com uma cara da Patrícia, né? Ia levar por isso mesmo, né? Mas como a gente está participando da reunião espírita, daqui a pouco a gente começou a saber qual que era o drama do passado dessa moça, né? Então, Muito tá bom. Mas Não viu, está querendo falar? Lorenzo, Sim. por várias vezes que eu fui levado vamos dizer assim, a provar para mim, né? Me levaram para provar para mim o que eu fiz, quem eu era, qual é o meu trabalho e aqueles que também encontros que não existia assim dívidas ou nada, né? O interessante da história é que você vê você, quer dizer, você vê você, você não tem toda a aparência de você, mas você sabe que é você. Porque tem um acompanhante do lado, olha você aí. E você sente que você é aquele ali. É uma coisa interessantíssima, né? Então, aí você nota, começa a pensar. Eu nunca fui na França, mas eu fui lá na França, né? Me vir, né? E eu encontrei o seu Zé Magordo, como encontrei o Gilmar também, né? Em outras vidas, né? Só que os locais que nós nos encontramos eram os locais bem antigos, mas os personagens eram quase iguais, até bem igual, né? Até eu ria quando contava para o seu Zé Magordo. Falei, seu Zé, o senhor não quis casar mesmo na anterior, né? O senhor quis ser um agiota, né? Solteirão e sério, bem carrancudo. Já o Gilmar era pobre pra caramba, mas ele era um tanto orgulhoso, mas ele era um barbeiro. Então, e os locais que esses encontros eu estive, são locais assim que você nota as casas da época mesmo antiga, os locais antigos. Eu fui até ver aonde eu desencarnei, daqueles primeiros teco-teco, né? Eu também era solteiro, só que eu era mais jovem que o seu Zé. E eu desencarnei com um avião que caiu. Eu caí. Aí eu fui bem e ainda falei para o seu Zé, puta, ó, eu desencarnei bem ali, ó. Né? E o seu Zé falou, você tem uma ideia, você era corajoso, não sei o quê, e aquela conversa toda. Mas só você, o interessante é que você sabe que é você. Porque o quem te levou lá fala, olha lá você, entendeu? Olha o que você fez, ou olha o que você não fez, né? É. E é muito Eu, interessante. eu tenho a fisionomia de duas encarnações da minha esposa, exatamente como que ela era. Hoje ela é uma mulata, uma outra ela era uma
branca, morena, branca, né? De cabelo bem escuro, bem grande, pobre, meio cigana, e tal. Numa outra ela era bem branca, aí era bem aquele estilo europeu, bem branca, cabelo bem encaracoladinho, grande, os olhos bem azuis. Eu E já vi várias pessoas. E eu, e eu lembro de sonho, né? A primeira vez que eu vi, deu aquela trincada no estômago, né? Que você faz aquela surpresa, você vê a pessoa que você... E aí e depois eu reconheci. Então, isso que eu ia falar. Já vi várias pessoas, né, em sonhos, encontrar uma pessoa, conversar com ela fala, essa pessoa que eu encontrei no sonho, eu tenho uma afinidade muito grande, eu sei quem é, eu conheço, eu convivi, mas aí, às vezes, né, quando você acorda, você sabe, eu encontrei uma pessoa querida, mas eu não sei quem é. Porque você acaba lembrando, né? Então, no sonho você acaba no sonho você se desdobra parcialmente. Aí você acaba conhecendo mais facilmente as pessoas. Mas quando você volta, dependendo do que você precisa do sonho, você não lembra integralmente. A gente vai ver no caso da Regina que em alguns casos no retorno do desdobramento, o espírito, né, o anjo de guarda dela, dá uma reforçada, dá um passe, sei lá, dá uma magnetizada, para que ela lembre do que ela precisa. Em outros casos, por exemplo, tem uma situação que ela vai falar que é muito, que ela faz muita besteira, muito traumática, mata pessoas, tal. Mas que na hora de voltar, ela lembra de algumas coisas. Por exemplo, ela lembra que, por exemplo, matou uma pessoa. Só que aquela cena dela matando a pessoa, ela não recorda. Porque nessa vida, você enxergar você matando a pessoa, para ela ia ser um trauma. Talvez naquela vida, matar ou não matar, matar uma pessoa, matar uma formiga, é a mesma coisa. Nessa vida para ela seria essa lembrança traumática. Então ela precisava lembrar que fez mal para alguém, mas ela não enxerga o assassinato, não enxerga a matança. Então tem essas coisas, mas realmente a gente muda de fisionomia vida após vida, mas a gente pode reconhecer as pessoas. No caso do Sandro aí tá, né, Meu convivendo primeiro com a encontro com esposa ela, há algum tempo, né? Algumas vidas. meu primeiro encontro com ela, eu preguei uma peça, né? Fico com os olhos desse tamanho. Estava na fila do seu primeiro encontro, fila de cinema. Eu vou ler sua mão, né? Eu já tinha falado que era espírito. Ah, vou ler sua mão. Ficou com os olhos desse tamanho. Eu tava brincando, né? Mas a questão é que eu acertei tudo. Voltou para casa, mãe, conheci o rapaz, você não sabe. Quer dizer que você é alemão, então, Sandra? É? Olha, Não leio você nada, rapaz, não fez leio aqui. nada. Só que eu não leio nada. Eu tenho um Uma- monte de aluno que lê mão, principalmente em dia de prova. Mas dia de prova, o aluno lê Ah, mão, que é uma beleza. mas acertei tudinho. Voltou com os olhos bugalhados para casa para contar para a mãe. Mãe, você é menina. Só até com medo. O interlúdio americano. As lembranças e revelações de possíveis vidas passadas que vieram no desprendimento, escreve ela, foram sempre provocadas por crises de angústia muito
e questionamentos íntimos decorrentes da invencível inadaptação ao mundo objetivo em que tinha que viver. As lembranças e revelações de possíveis vidas passadas que vieram no desprendimento, escreve ela, foram sempre provocadas por crises de angústia muito intensas e questionamentos íntimos decorrentes da invencível inadaptação ao mundo objetivo em que tinha de viver. Intuitivamente, ela sabia que tais desajustes tinham suas raízes e explicações no passado. Seria, contudo, possível e desejável identificá-las com a finalidade de melhor compreender minha situação. Sempre tive muita fé, orava com frequência e fervor, desejando encontrar uma explicação. Não uma solução mágica para os problemas e dramas que vivia, mas uma resposta que me ajudasse a entender a situação e conseguir adaptar-me a ela, aceitando o que tinha de ser aceito e mudando o que pudesse ser mudado. Quando pequena, às vezes, sonhava que estava brincando de índio com outras crianças. Exibia um vistoso cocar na cabeça, como os que os chefes das tribos americanas usam nos filmes. Mas filmes eu só veria mais tarde, adulta, quando reconheci cocares iguais àqueles com os quais eu me via nos sonhos. Teria eu sido também uma índiazinha americana? Certa vez, sonhei que morava em uma fazenda que fora atacada pelos índios. Não sei como acabou a luta. Lembro-me, contudo, de que era um dia chuvoso e havia muita lama no lado de fora. Em vários desses sonhos, eu me via em ambiente geográfico que mais tarde identificaria como sendo os Estados Unidos. Mais precisamente, New England. Usualmente, eu estava sendo perseguida por soldados, porém, muitas imagens eram fragmentárias ou não se fixavam melhor na memória de vigília. Por isso, não posso falar sobre esses enredos, sobre seus enredos. Havia situações angustiantes, quase desesperadoras. Quando visitei aquele país, levada por uma bolsa de estudos, reconheci alguns dos locais com os quais costumava sonhar. O relato seguinte é de um dos sonhos mais explícitos. Encontro-me em fuga num trem. Meu pai é homem muito importante na política. A situação era de conflito armado e os soldados que me perseguem querem, na realidade, alcançar meu pai, prisionando-me. Viagem escondida num vagão de carga em que havia adaptado um fundo falso, com um compartimento onde me escondera. É ainda a noite, já quase madrugada. Vejo o escuro acinzentado dos primeiros e vagos clarões do distante amanhecer, quando o trem para e alguém entra no vagão. Abre a tampa do fundo falso e me tira de lá. Sou informada de que o inimigo havia tomado conhecimento de que eu viajava naquele trem e estava à minha espera na estação seguinte. O trem parara num lugar à beira de um barranco muito alto, com umas cavidades semelhantes a nichos, cujas entradas ficavam cobertas de vegetação. Sem saber ao certo o que fazer, resolveram tirar-me do trem e esconder-me em uma daquelas cavidades do barranco. Ali fiquei, vendo o trem partir. Algum tempo depois, com o trem já desaparecido ao longe, saí da cavidade e consegui pular para o solo, embaixo, pois a altura é grande. À minha frente havia um declive coberto de grama muito verde. Desci por ele sem saber onde estava e o que iria encontrar pela frente. Não sentia medo, pois a grande preocupação era não servir de isca para que aprisionassem meu pai. Neste ponto, terminou o sonho e Regina ficou sem saber, naquele momento, o que teria acontecido em seguida. Mais tarde, viria a saber por outro sonho. Novamente, passamos-lhes a palavra. Mesmo ambiente geográfico. Encontro-me refugiada em uma de nossas propriedades, localizada em um vale, em região que me parece ser o sul dos Estados Unidos, o que indica que ela deve ter conseguido chegar a seu destino depois da aventura do trem.
É noite e nos preparamos para dormir. Eu e 2 crianças e 2 criadas. Apenas nós estamos na propriedade. Estou muito nervosa e pergunto se elas fecharam bem a casa, o que elas confirmam. Mesmo assim, não confio e vou eu mesma verificar se todas as portas e janelas estão bem fechadas. Estou ainda nessa verificação quando, ao passar a uma janela que estava entreaberta, estremeço. À frente da casa, estendia-se uma estrada que subia por uma colina, para depois descer pelo outro lado. Havia chovido, muito barro se acumulara e o solo estava sulcado, aqui e ali, pelas enxurradas. Observe então, no topo da elevação, uma coluna de soldados que vem descendo, todos armados. Sei que vem à minha procura. Sou dominada por intenso medo e me pergunto quem teria me traído, pois só por traição poderiam ter me descoberto ali, já que a propriedade era local considerado muito seguro. Olho, então, as 2 criadas, nas quais reconheço, ali no sonho, que são minha mãe e uma das irmãs da presente reencarnação no Brasil. Pelo olhar, percebo que foi uma delas que me traiu, a que hoje é uma das minhas irmãs. Você, grito eu, foi você que me traiu. Assustada, ela procura fugir. Eu pego um chicote e castigo-a com toda a minha fúria. Estranho, porém, tenho consciência de que aquilo não está acontecendo no presente e, sim, que se trata de uma cena do meu passado e estou vivendo no sonho. E começo a argumentar comigo mesmo. Não devo mais fazer isso, chicoteá-la. Agora sou espírita, conheço a doutrina e não devo ter esse ódio, agir assim. Entretanto, continuo a espancá-la compulsivamente. Ver observação sobre anacronismo em A Memória e o Tempo. De repente, dou-me conta de que os soldados Yankees estão se aproximando e a criada, aproveitando o momento de hesitação, consegue desvencilhar-se de mim e sai correndo. Só então penso em fugir, embora sabendo que não tenho a menor chance de escapar. Saio pelas portas dos fundos, correndo pelas aleias abertas, por entre o gramado muito verde, à margem dos quais vejo sicamores e creio que dogwoods, típicas árvores americanas. Os soldados, a essa altura, já invadiram a propriedade e um deles dispara um tiro contra mim e me atinge pelas costas, na nuca. Caio de bruços, no chão molhado pela chuva, sem soltar um ai. Era final de outono. Ainda sento e vejo as folhas vermelho amarronzadas misturadas com terra em minha boca. Levanto-me, mas vejo meu corpo ali, deitado no chão, o sangue a escorrer. Sei que morri, mas isso não me causa nenhuma emoção especial. Assim termina o sonho e a vida. Então, são relatos, né? São regressões de memória que a Regina tem. Às vezes, essas regressões de memória podem ser provocadas por um profissional, por exemplo, por um psiquiatra, para chegar num trauma. No caso da Regina, ela, um espírito vai lá e faz ela regredir a memória para que ela possa entender um sofrimento, uma passagem. Tudo isso tem a favor dela para o aprendizado, né? E a favor de nós também o aprendizado, né? Então ela aprende sobre a vida dela e a gente aprende sobre outras experiências que pessoas podem fazer essa regressão, mas dela de maneira mais simples, mais natural, através de um próprio espírito vai lá e ajuda ela a refletir
sobre o passado. Então, algum de nós consegue voltar ao passado em sonhos, às vezes numa meditação, num desdobramento. E no caso da Regina, ela tem essa mediunidade, essa capacidade de rever e fazer essas regressões. E nisso ela entende, né? Então, ela passou por uma vida onde ela tinha duas servas, e hoje as duas servas são mãe e irmã. Então, a gente sabe que as posições, a vida, a gente vai se reencontrando muitas e muitas vezes. E normalmente para reparar coisas do passado. Então, provavelmente nessa vida que ela era serva e a serva traiu, ela sentiu muito, muito raiva dessa serva. Ela chicoteou a serva, ela tratou muito mal essa serva. Hoje, ela falou: eu sou espírita, eu tenho que perdoar, eu não vou tratar essa pessoa desse mesmo jeito. Tudo é um aprendizado. Comentários? Lá no início da reunião de hoje, o autor fala sobre, por exemplo, das experiências de um médium iniciante, né? Que normalmente o médium iniciante tem dificuldades, tem percepções, tem visões, tem pensamentos, tem intuições, e normalmente as pessoas não têm não sabe se o pensamento é dele, se ele está louco, se ele está obsediado, se é uma mensagem de um espírito, o que é, né? Então, muitas vezes, muitas vezes a maioria dos médiums passa por isso. Alguns médiums, como a Regina, têm um afloramento da mediunidade muito mais rápido, mas isso não é um padrão, né? É mais uma exceção. Olá, Cláudia. Tudo bem? Boa noite. Qual é a melhor atitude para a gente tomar numa sensação que você tem de, vamos supor, nessa vida você tem a sensação de que você não fez nada a ponto de gerar tanta raiva de um próximo a você. Qual é a melhor atitude a ser tomada, já que você não tem a lembrança de que possa ter feito algo? Eu diria o seguinte, né? Primeiro, continuar rezando, né? Por, por nós e pela pessoa, né? Que a gente possa ter esse relacionamento que tá dificultoso, né? E, sei lá, perdoar, né? As pessoas, né? Mas tem que sempre se agir da melhor maneira possível, da maneira correta, porque às vezes a gente acaba recebendo, né? A pessoa acaba agindo de uma forma, ofende, tratando as pessoas ser mal, e você, mas por que a pessoa está falando desse jeito? Não tem sentido. Então, se a pessoa está tratando desse jeito, você tem que pensar, a pessoa não está bem. Então, se puder ajudar de alguma forma, conversando aqui, mas não tem como conversar. Então, ora por ela. Mas a gente está aqui para aprender, né? Então, como está vendo aqui das histórias, dos relatos pessoais, a gente vive muitas e muitas vezes e com o mesmo grupo, né? Muitas e muitas vezes, né? E como eu falei já, não é o mesmo um grupo de 3, 4 pessoas, é um grupo grande que vão trocando de posições. No caso do Sandro, ele está com a mesma esposa há algumas, algumas encarnações para aprender, né? Não é o caso do Sandro esse, mas tem um caso num livro aí que fala o seguinte, né? Tá lá uma mulher e tal, falando o seguinte: graças a Deus, eu suportei meu marido até o fim, né? Aí o Espírito fala para ela assim: na próxima vez você vai voltar com ele. Mas de novo? Para você amá-lo até o fim.
Não é o caso do Sandro, não, não, é outro caso. Ele ama a esposa dele, né? Então, mas é outro caso que é um. Porque a gente às vezes convive com uma pessoa e suporta a pessoa. Então, assim, vamos amar a pessoa. Um conto do Chico Xavier, uma pessoa também passando por isso, e na conversa com o Chico diz assim: Olha, Chico, eu já fiz tudo por ele. Eu já fiz tudo que eu pude, tudo que eu pude. E ele perguntou para ela, ela era uma mulher, né? Você tem certeza de que você já fez tudo? Tudo? Chico, já fiz tudo. Já fiz tudo. Tem alguma coisa para me fazer? Bom, agora então não. Travou. Agora eu fiquei curioso. Alô? Cortou? Cortou. Cortou, volta Eu aí. Agora eu fiquei já fiz curioso. Eu tudo. quero A saber o única coisa, final. Então tem mais agora alguma coisa para ele disse falar? assim, Aí ó. cortou. Fiz Então ele tudo. dizia assim: agora está na hora de você amar. Depois dela fazer tudo. Bom, né? Pois é, bom. Mais algum comentário? Alguma pergunta? Tudo bem, então. Não tem nenhuma dúvida. É só falar, esse livro aí é sensacional. É um dos melhores que eu já vi. E livro bom, hein? É que ele foi indicado. Eu tava na. Eu tinha ido dar aula de manhã na faculdade e eu tive um intervalo gigante, né? E dava só à noite. E não valia a pena eu voltar para casa. Aí eu vi lá um centro espírita lá em Santo André e falei, eu vou lá, vou conhecer a biblioteca. Aí fui lá conhecer a biblioteca, a livraria e fui olhando os livros, né? Aí esse livro estava na estante e me chamou a atenção. E fui lá e comprei. Foi me indicado por alguém, não sei quem, mas a pessoa me indicou. Comprei, levei na reunião, numa reunião lá que a gente estava decidindo o livro estudar, e a pessoa falou: Não, esse livro parece legal, vamos ler ele. Então eu li por Né? indicação Esse livro é que sensacional. conheço. Por isso que eu sugeri de ler de novo, né? Porque o pessoal que participou dessa leitura lá para trás, né? Acho que não sei se alguém participou da primeira leitura. O Rô, né, Rô? O Roberto. Roberto, sim, certo, verdade. Mas não vou participar nessa encarnação ou na outra. Não, foi nessa, foi nessa. Foi lá, um estudo lá na salinha das crianças. Muito bem, quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Mais algum voluntário? Ah, Sônia, pode fazer, Sônia, pode, mas tudo bem. Mas se quiser fazer, certo, abriu o microfone, ótimo. Voluntariamente, né, próprio? Como o Sandro, fui voluntário para ler. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade de aprendizado. Aprendizado onde nos é oferecido a oportunidade de entender melhor o que estamos fazendo aqui, é entender o que acontece conosco durante todo esse percurso por este ordem. Então, nós agradecemos e sabemos que em todos eles, com esses relatos,
temos a ajuda de Deus, nosso Pai, através das experiências vividas, através das ajudas recebidas pelos nossos anjos de guarda e espíritos afinizados com todo esse trabalho. E agradecemos, então, por mais essa oportunidade que temos de estar juntos em tão bem-humorada reunião, onde todos aprendem com muita vontade e se juntam nesse interesse para que possam colocar dentro das suas memórias mais essa informação tão consoladora. Então, nós agradecemos e dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, e graças a Deus. Roberto, uma evidência legal? Eu tenho duas interessantes, Lorenzo. Eu vi um extraterreno, ele andava como fosse as ruas feitas de vidro, onde ele enxergava todas as estrelas, né? E ele tinha uma estatura de mais ou menos assim, 1,30 m, não era grande. A roupagem, eles não viu o rosto, porque ele tinha uma roupa com tipo de um capacete muito bem feito, mas não era um capacete, acompanhava feitio do rosto dele. E ele era uma roupa branca e um tanto grossa. E ele foi caminhando, aí eu vi que a rua que ele caminhou era vidro. Tudo lá era vidro, mas eram ruas. E pela rua você via as estrelas, todos os lugares. Então é uma... Eu estou relatando que eu achei assim muito bonitinho de ver, né? Eu gostei da roupa dele, que é uma roupa bem feita, bonita, modelo que eu nunca vi, né? E, então, eu achei interessante essa. A outra que eu achei também interessante é que eu vi uma reunião de homens, eu não lembro os nomes, mas foram personalidades, vamos dizer, que passou muito na televisão, como, como políticos, poetas e pessoas bem envolvidas, né, na vida pública. E e eles estavam tentando entender o livro que nós estamos lendo. Só que quem o orientava era um homem de roupa até os pés, cabelo até os ombros, num púlpito estreito, mas ele também tinha um livro. Então as dúvidas, então eles ficavam com muitas dúvidas, né? Então a leitura aqui corria e lá eles ficavam ouvindo e o espírito ajudava lá a tirar as dúvidas das dúvidas que o livro traz, né? Mas eu achei muito bonito porque todos eles ficaram concentrados e interessados na na reunião da leitura do livro, do começo ao fim. Muito É bem. por isso que é bom, né, fazer esses comentários de uma maneira bem lúdica e livre, assim, fluiu bem, né? E a gente nem imagina quantas pessoas estão assistindo, né? E entendendo, porque se foi fácil para a gente entender através dos comentários, para eles também foi bom, né? Isso é bom. Muito bem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã, hein? Tchau, Cida. Obrigada. Até Tchau. semana que vem. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, Tchau, Obrigada, Lourenço. gente. tchau. Obrigada Tchau. pela história. Bom descanso. Adorei a história, foi bom. Obrigado por tudo, gente. Muito obrigada.